Amém. Senhor Jesus, nós consagramos a Ti agora essa transmissão. Tu és bem-vindo aqui, Paizinho. Toma o controle, toca nos meus lábios, fala aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Estamos aqui prontos, Senhor, e sedentos de Ti. Que essa palavra encontre um coração com a terra afofada, Senhor, prontinha para receber a Tua palavra e o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar Esdras, capítulo 5. Então, eu vou ler a versão da Bíblia de Estudos. Diz assim: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? Perguntaram mais: e quais são os nomes dos homens que estão construindo esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquistas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram um relatório nos seguintes termos: ao rei Dario, toda a paz. Saiba o rei que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes, e a obra está sendo feita com diligência e avançando nas mãos deles. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? Além disto, perguntamos também pelos nomes deles para informar ao Senhor, para que pudéssemos enviar por escrito ao rei os nomes dos homens que são os chefes deles. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus à ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu este templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano de seu reinado, deu ordem para que esta casa de Deus fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. O rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado governador, e a quem disse: pegue estes utensílios, vá,
e leve-os ao templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito de Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. E daí para cá, o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parecer bem ao rei, que se busque nos arquivos reais, na Babilônia, se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir a casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber da sua vontade quanto a isso. Aleluia, glória a Deus. Esse trecho do capítulo 5, ele é a transição, né? Ele traz a continuidade do capítulo 4, de um fato a qual a Sara trouxe para nós aqui no capítulo anterior. Vocês podem buscar aí no YouTube o capítulo anterior para compreender a sequência, né? O início dessa história. Porque no capítulo anterior fala, né, a respeito dos antigos inimigos de Judá, né, de Judá e de Benjamim, que quando eles souberam da reconstrução do templo, eles foram falar com Zorobabel para tentar se infiltrar na obra, né? A Sara explicou isso muito bem no capítulo anterior. E ali o rei, o Ciro, que era o rei da Pérsia, ele tinha dado a eles a incumbência de reconstruir o templo, né? Só que foram 15 anos, gente, 15 anos de perturbação em todo o seu reinado. Pensa, 15 anos, você tentando fazer uma coisa e o pessoal ali perturbando. Foi assim. Então, Artaxerxes, ele foi contaminado com as palavras daquele falso cuidado, né? Aquele falso cuidado de puxa-saco ali, né? E a obra foi interrompida. E aí ficou parado. Então, nada foi feito. Daí veio o rei Dario, né? E nada foi feito até o segundo ano de reinado do rei Dario. Então, ficou tudo parado ali. Até que veio, né? Aqui entramos agora no capítulo 5, na qual veio o profeta, né? Deus levantou os profetas, Ageu e Zacarias. Eles pregaram, né, sobre a reconstrução do templo, trouxe a palavra de Deus a respeito da reconstrução. E ali Zorobabel e Jesua, eles reiniciaram a obra, mas eles não reiniciaram assim aleatoriamente ou porque pararam de perseguir eles, né? Eles reiniciaram porque tinha os profetas de Deus dando incentivos para eles, falando para eles. Então, Deus mandou os profetas para trazer o respaldo, para trazer a palavra, para dizer, não, vocês têm que reconstruir. Então, eles estavam debaixo dessa proteção, né, de uma profecia, falando que era para eles reconstruir. Então, esses profetas de Deus, eles não foram lá para criticar ou para paralisar, eles vieram para ajudar na reconstrução do templo. E daí a gente precisa pensar um pouco a respeito disso, né? Nós somos profetas de Deus nessa terra. E será que nós estamos ajudando as pessoas que estão com suas obras paradas? Será que a gente está vendo obras inacabadas, obras paradas? E será que nós estamos incentivando, levando a palavra, o cumprimento da palavra sobre a vida dessas pessoas? Ou será que nós estamos fechando nossos olhos e ignorando, fingindo que nada está acontecendo? Ou será que estamos ainda, pior ainda, agindo como os antigos inimigos ali de Judá e de Benjamim, né? Que trouxeram aquele puxa-saco, né? Aquela falsa teoria de amizade, mas no fundo,
era só para prejudicar certas pessoas, né? No caso, o povo de Deus. Então, que tipo de pessoa que nós temos sido em relação àqueles que o Senhor tem colocado em nosso caminho? Então, vieram ali os governadores, né, do oeste, do Eufrates, e questionaram, né, quem que mandou vocês retomar a obra? Quem mandou? Por que vocês ficaram aí? Eles ficaram 2 anos parados e, de repente, eles começaram a reconstruir. Então, vieram, né, pessoas de autoridade. Quem mandou vocês começarem a reconstruir, retomar a obra? Mas veja, a palavra diz que Deus estava atento aos líderes dos judeus. Deus estava atento. Os olhos de Deus estavam sobre eles, sobre os líderes. E Deus tinha enviado os profetas para ajudarem. Então, até que o rei Dario fosse informado de tudo, né, formalmente, através dessa carta, nada foi interrompido. O processo continuou, eles continuaram a reconstruir. Até que o rei Dario foi informado e oficializou a resposta dele, né, em relação à reconstrução do templo, que aí isso faz parte do capítulo 6, que nós vamos estudar na sexta-feira. Agora, o que eu quero trazer para vocês sobre isso? Os líderes ali, no início, eles oprimiram o povo para que eles parassem, né? Nós estudamos, através da ministração da Sara, que eles foram oprimidos para parar a reconstrução do templo. Só que agora, Deus está mandando profetas para fortalecer aquilo que deve ser feito. Ele mandou esses profetas para ajudar, para fortalecer. E, além de tudo isso, Deus está atento aos líderes. Então, nós temos que perguntar, né? Será que a gente tem sido profeta na vida de alguém para que o plano de Deus seja concretizado? Né? Porque a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem as profecias que são para glorificar e para que o plano de Deus seja concretizado, e tem também aquelas profecias que é nada mais que um puxa-saquismo, que é para ficar ali lambendo o ego da pessoa, né? Você vê que aquilo ali não é um plano de Deus, que a pessoa está planejando algo para a sua própria exaltação, para que o seu desejo carnal seja realizado, e você não vê nenhum propósito de Deus naquela finalidade. E aí nós vamos lá, temos mania, né, de se simpatizar com a pessoa e querer agradá-la. Daí a gente fala, não, vai lá, vai dar certo, é isso mesmo, você está no caminho certo, continua, prevalece, é isso aí, é isso aí. Olha, está na hora da gente parar um pouquinho para pensar no quadro geral, né? Qual é o propósito? Será que ali está sendo construído o templo de Deus ou será que está sendo construído um templo de idolatria? O que a pessoa está construindo ali? É um templo para adorar e para exaltar o nome santo do Senhor, para que pessoas sejam salvas, para que as boas novas sejam anunciadas? Ou será que a pessoa está querendo construir algo para si próprio, para exaltar a si próprio, para dizer depois, eu consegui, com a força do meu próprio braço, eu sou terrível, eu consegui mesmo. Não foi porque Deus, não, foi eu que fui lá e fiz mesmo. Então, veja que não há um propósito de engrandecer o nome de Deus, e sim engrandecer a si próprio. Então, a pergunta hoje é, nós estamos profetizando para que o nome de Deus, para que a obra de Deus seja reconstruída, ou nós estamos como aqueles inimigos, né, que foram estudados no capítulo anterior, que estão oprimindo a reconstrução da obra de Deus, o plano de Deus, né, para que o eu, o ego, né, que ali fala sobre os impostos, né, seja exaltado.
quem nós estamos engrandecendo, a quem nós estamos profetizando, o poder de Deus ou o poder da força humana, da persuasão, porque nós temos essa autoridade de persuadir pessoas, tanto para nossa carne, quanto para incentivá-las a construir o reino de Deus. E nós precisamos ver também, Deus está no negócio? Deus está olhando para esse negócio? Ou não? O nome de Deus, ele vai ser glorificado na sua totalidade? Ou não? Será que Deus está mesmo cuidando de tudo? Ou será que é o nosso egocentrismo? Nesse caso, a Bíblia nos ensina que Deus estava no negócio. Deus estava ali olhando para os líderes para que a obra fosse reconstruída, para que Jerusalém os muros fossem reconstruídos. Então, Deus estava olhando para os líderes, porque os líderes precisam estar debaixo da autoridade do Pai. Não adianta a gente querer fazer algo do nosso jeito. Se Deus não estiver olhando para nós, nada vai sair do lugar. Então, eu quero incentivar vocês a hoje estar colocando Deus acima de tudo e pedindo para que Ele olhe, Senhor, sonde o meu coração. Veja se há em mim algo que te desagrada e me faça, Senhor, entrar no secreto, no constrangimento, para que haja arrependimento e que o plano do Senhor não seja interrompido por causa da idolatria do eu, mas que o nome do Senhor seja glorificado o tempo todo, que os olhos de Deus estejam sobre cada um de nós, e que quando Deus estiver olhando para nós, a gente perceba que está no caminho certo, porque se a gente estiver no caminho errado, as coisas não vão andar, as coisas vão parar, e não adianta a gente ficar insistindo, porque é como ficar enxugando gelo. Ninguém gosta de ficar enxugando gelo. Mas, às vezes, o ser humano tem essa mania, né, de ficar insistindo naquilo que não é plano de Deus. Então, nós temos dois ensinamentos hoje, né? Profetizar na vida de pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor, para incentivá-las a construir o reino através das suas obras, através das suas ações, através da sua fé. Que o nome do Senhor seja glorificado. Nós começamos esse estudo hoje já recebendo um testemunho aqui lindo, né, do poder de Deus em relação ao posicionamento da Ingrid aqui, trazendo testemunho de libertação de um vício, e o Senhor fortalecendo o posicionamento dela. Então, houve o quê? Houve uma determinação, houve uma profecia, porque tem um propósito. O propósito é o nome de Deus ser glorificado. O nome de Deus ser glorificado porque ele não sente prazer em ver os seus filhos destruindo o seu próprio corpo. Então, o nome de Deus está sendo glorificado. Então, alguém profetizou essa bênção na vida da Ingrid e ela tomou posse, ela se posicionou e o plano de Deus está sendo realizado. E nós precisamos ter os nossos olhos em Cristo, para que Ele nos fortaleça, segure nas nossas mãos, e o trono do Senhor seja somente dEle. E que a gente não tente, em hipótese alguma, tirar o trono de Deus, para sentarmos no lugar dEle e falar, não, Senhor, espera um pouquinho que eu vou te ensinar como se faz. E não é assim. A gente só vai fazer bobagem se agir dessa maneira. Então, que hoje que nós possamos aprender a profetizar o propósito de Deus na vida das pessoas, né? Que a gente possa enxergar o contexto no geral, o fundamento, né? O futuro ali, o nome de Deus sendo glorificado e não o nosso ego. E que a gente possa ter os nossos olhos firmados em Cristo, para que Ele esteja olhando para nós. Em nome de Jesus.
O trono de Deus tem base e justiça. Exatamente. Glória a Deus. Amém. E essa é a mensagem de hoje. Vocês querem comentar algo? Está aberto. Então, né, Cris, como Deus é maravilhoso, né? Hoje Deus falou justamente sobre isso, né? Sobre louvar Ele e sobre o poder que a gente tem de profetizar. Um pouco antes de começar, eu abri minha Bíblia e veio sobre a profeta Hilda, né? Então, que a gente realmente entenda, né, o que Deus quer fazer através da gente. Ele criou tudo com falar, né? E Ele só quer usar os nossos lábios para que o querer dele seja manifestado. Glória a Deus por tudo isso. Me lembrei do seu testemunho agora, outro dia, que você falou sobre, né, Ezequiel, profetiza, profetiza. Então, que hoje a gente possa profetizar o milagre do Senhor, a reconstrução do templo, reconstrução de histórias, reconstrução de famílias, reconstrução do plano de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar, então. Senhor Jesus, eu te dou graças por esse estudo bíblico. Obrigado, Senhor, por nos tratar, por nos ensinar a profetizar sobre o teu plano, sobre o teu projeto, que o seu trono, Senhor, seja estabelecido a todo tempo em nossa vida, que os teus olhos nunca saiam de nós, Pai, que nós também possamos adorar a Ti, ter os nossos olhos firmados em Ti, Pai. Eu te dou graças por essa oportunidade e que essa palavra encontre, Senhor, uma terra fértil para germinar, em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.